Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar meu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e
E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Teu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás?
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia,
encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Eu navegarei Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei.
adora. A tua igreja te adora. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre com Jesus, dê um glória a Deus. Primeiramente, eu vou dar 2 avisos aqui, irmãos. Amanhã é dia do nosso churrasco, do Ministério de Homens. Então, você que não colocou seu nome na lista aí, coloca, porque está sendo uma bênção, né? Amanhã às 19h30, né? Então, coloca aí seu nome, não deixa de participar não, que está sendo muito bom. E segundo, domingo que vem, nós vamos estar vendendo pão com pernil aqui para custear o Ministério de Intercessão para o retiro. Então, vai ser R$10 o pão com um copo de refrigerante. Quem quiser adquirir o convite, é só procurar esqueci o nome dela, Silvana. Ela estiver aqui, não está não, né? Então, procura ela, que ela está vendendo os convites. Então, domingo que vem, à noite, né? Então, não deixe de comprar não, para ajudar o Ministério de Intercessão, né? Para estar indo para o retiro. Então, gostaria que vocês abrissem no livro de Salmo 71, no capítulo 71, 14. Salmo 71, 14. Se quiserem ficar de pé. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Aleluia. Irmãos, muitos desistem dos seus sonhos por não saber esperar. Muitas das vezes a gente desiste dos nossos sonhos, né? Por não poder esperar as coisas, né? Eu mesmo muitas das vezes já aconteceu isso comigo, né? Então a gente tem que esperar no Senhor, né? A esperar não é fácil, em meio às lutas, mas difícil ainda, mas não confiar em Deus, mantemos a esperança de pé. Nós temos que manter a esperança de pé, a esperança no Senhor Jesus, porque é Ele que nos dá a força, Ele que nos dá a esperança, né? Então tudo vem do Senhor Jesus, amém? Somos limitados, muitas das vezes achamos que não vamos dar conta. Tem muitas das vezes que a gente não acha que vai dar conta, né? Mas se nós confiar no Senhor, ter os olhos no Senhor, tudo vai dar certo em nossas vidas, irmão. Confie no Senhor, agarre na mão do Senhor, porque tudo vai dar certo. Mas ao confiar em Deus, derrubamos nossas limitações, né? Se nós confiar nele, tudo vai dar certo, amém? Verbalizar a palavra do Senhor, falar dos seus feitos, manter a nossa fé avivada, a esperança alcançada. Tudo que se nós fizermos isso, vai ser alcançada nossas bênçãos, né? O Senhor é bom, o Senhor é poderoso em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Independente da circunstância, louve a Deus e confie no seu poder. Então o Senhor, o nosso Deus é poderoso para cumprir todas as promessas nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, né? Ele é poderoso para isso. Então confie nele, busque do Senhor. Se você está hoje aqui precisando do milagre, precisando de uma cura, busque no Senhor, confie nele, que Ele vai te dar, em nome de Jesus, né? Então com essa palavra eu gostaria que vocês ficassem de pé, para nós trazermos os dízimos e as ofertas ao gasofilácio, para que o Senhor nos guarda e nos dê uma noite abençoada, Senhor. Nesse momento estamos aqui para glorificar o Teu nome, para agradecer ao Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Senhor. Oh Deus, cada dia mais o Senhor é fiel na minha vida, na vida dos irmãos, Pai. Oh Senhor, como o Senhor é bom, Pai. Oh Deus, como o Senhor é poderoso, Pai. Oh Deus, eu te agradeço por estar aqui nessa noite, Pai.
vindo aqui na igreja, Senhor, buscar uma bênção do Senhor, Pai. Abençoa nossos irmãos que estão aqui hoje, Pai, cada dia mais, Pai. Abençoa eles que vão vir aqui no Gasofilar trazer os dízimos, as suas ofertas, Pai. Prospera cada dia mais a vida deles, Pai, a família deles, Pai, os irmãos, Pai, que o Senhor possa trazer bênçãos e bênçãos na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, que tudo o Senhor vai fazer por nós, que seja uma semana de bênção, de vitória, Pai. Eu creio nisso, porque o Senhor é poderoso para isso, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus, obrigado, Senhor. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é fiel. Amém? Gostaria de convidar os irmãos, se possível, colocados de pé só mais um pouquinho. Nesse momento nós vamos elevar uma oração ao Senhor em prol dos enfermos. Nós bem sabemos que nós estamos passando por um momento de dificuldade muito grande, né? Estamos enfrentando aí uma epidemia, a qual um mosquito, eu estou acostumando dizer que um mosquito tão pequenininho, mas cheio do demônio, né? Terrível. Tem trazido aí uma doença muito grave, né? Sobre o nosso país. Muitos irmãos têm sido infectados. Eu estou de férias, né? E no iniciozinho das minhas férias, eu ganhei um bônus férias aí, eu e minha esposa, né? Ficamos aí contaminados e bem ruinzinhos, mas a graça do Senhor e a misericórdia esteve sobre as nossas vidas. Assim como muitos irmãos, eu creio que também já foram contaminados, né? Mas nessa noite, eu quero profetizar o Salmo 91 sobre a minha vida, sobre a sua vida. Salmo 91, verso 10 e o verso 11, que vai dizer assim: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Aleluia. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo esse salmo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a minha família, sobre a sua família, em nome de Jesus, irmão. E se formos contaminados assim como eu fui, nós vamos passar e Deus vai repreender toda a evolução do quadro. Deus não vai permitir que a sua família, que você piore, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, Deus fiel, em Tua presença aqui ainda nós estamos, e nós nos colocamos neste momento como
na posição de intercessores, ó Pai. Queremos, ó Pai querido, pedir ao Senhor que usa nossos lábios nessa noite, ó Pai, como os lábios de profetas nessa terra, ó Pai. E Deus, neste momento eu quero repreender, ó Pai, o inimigo, ó Pai. E mais uma vez profetizar, ó Pai, esse salmo sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa, sobre a família dos teus servos, ó Pai. Deus, que nenhum mal sucederá e nenhuma praga chegará até a nossa casa, nenhuma praga chegará até a nossa família, ó Pai. Nenhum mal nos sucederá e nada nos atingirá, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado. Senhor, aqueles que têm sido infectados, ó Pai, por esse, ó Pai querido, mal que tem assolado o nosso país, eu peço ao Senhor, ó Pai, que venha guardar e venha repreender toda a evolução do quadro, Senhor. Deus amado, venha repreender todo o mal, Senhor, e toda sequela maldita que porventura venha ficar. Deus, de já na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo, Senhor. Deus, toca nas veias, toca, ó Pai, nos músculos, toca, ó Pai amado, Deus fiel, nos ossos, e vai restaurando, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o médico dos médicos, e para o Senhor não há causa impossível, para o Senhor não há doença que o Senhor não possa resolver, para o Senhor não há causa, ó Pai, que o Senhor não possa entrar e que ela não possa ser resolvida, Senhor. Deus, aonde o Senhor chegava, Jesus, algo diferente acontecia. Aonde Jesus chegava, havia cura, milagre, libertação e restauração. E Jesus está na casa, Jesus está presente, e vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver cura, no poder que há no nome e no sangue de Jesus, Pai. Toma o teu lugar, Espírito Santo, e seja bem-vindo. Opera e faz milagre no nosso meio, é que eu te peço, Jesus. Deus, se há alguém, ó Pai, enfrentando, ó Pai, o câncer maligno, que tem, ó Pai, sido desenganado pelo médico, agora na autoridade do nome de Jesus, eu digo a esse câncer: cessa agora, seja repreendido agora, no poder que é no nome de Jesus. Deus, esse, ó Pai, que tem tido o seu pulmão tomado por asma, ou seja, qualquer tipo de doença que tem impedido dele respirar, Senhor, toca agora, ó Pai, toca nas vias aéreas, toca no pulmão, toca nos alvéolos pulmonares, Senhor, faz a limpeza, faz a restauração, Senhor. Esse que foi diagnosticado, ó Pai, com diabetes, Senhor, eu repreendo agora esse diabetes, no nome de Jesus, não no meu nome, não no meu nome, mas é no nome poderoso de Jesus. Seja curado nessa noite. Se você está nos assistindo e não teve, Deus amado, força para vir até a casa do Pai, aí aonde você está neste momento, seja alcançado pelo Espírito Santo, seja alcançado pelo milagre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, assim nós oramos, assim nós recebemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez, igreja. Glorifica o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos, amém. Como você crê na oração que o irmão fez aqui nessa noite? Eu também creio. É o título da palavra dessa noite, irmãos: tudo é possível ao que crê. Quero convidar você a ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Irmãos, eu não vou falar nada aqui que você já não tenha ouvido. Às vezes a gente vem para a igreja, espera, tem uma expectativa que o pastor, alguém que vai pregar, vai falar algo mirabolante. Vou falar só o que está na Bíblia, amém? E a palavra só nos fala lá em Marcos 9, se você puder abrir aí. Marcos 9, nós vamos ler a partir do versículo 17. Marcos 9, a partir do versículo 17. Amém, irmãos? Podemos ler? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que ele o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula,
Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse assim: irmãos, se podes, Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Irmãos, eu queria ler essa frase aqui de novo. Talvez você está passando uma enfermidade, talvez você está passando um momento que você nunca imaginou na sua vida passar antes. E aí você está vendo a casa do Senhor nessa noite, se perguntando assim: será que o Senhor pode fazer alguma coisa como por mim? Será que Deus pode agir na minha vida? E aí você começa a raciocinar aí com a sua matemática e as coisas não fecham, né, irmão? Vou responder para você o que o Senhor falou com ele: se podes. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de louvar o Teu nome. E eu peço ao Senhor que nessa noite, aquilo que o Senhor programou, Senhor, de abençoar coletivamente cada um de nós, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor juntou esse povo para estar aqui, Senhor, porque o Senhor tem que fazer alguma coisa, Senhor. Eu peço que o Senhor possa realizar nessa noite, que nem eu e que ninguém aqui seja um empecilho, mas que o Espírito Santo possa agir neste lugar, Senhor. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra de forma muito rápida com os irmãos. O texto que nós lemos aqui fala num momento muito especial. Jesus estava lá no monte. Os discípulos tinham acabado de passar uma experiência maravilhosa de ver Jesus transfigurado ali. E ele foi ali contemplado, Jesus como ele era realmente. A palavra só nos fala quando eles descem, irmão, eles têm uma cena onde vê um rapaz, um jovem, que ele tinha uma convulsão, ele tinha um espírito que deixava ele mudo e surdo. Olha que situação. E aí Jesus, ele chega naquele lugar, o pai chega até Jesus e pede, porque ele já tinha pedido dos discípulos e nada tinha acontecido. E aí acontece tudo que nós lemos aqui, irmãos. Jesus chama o pai, chama o menino, e aí o pai faz a pergunta que eu li para os irmãos aqui: Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça. E eu acho interessante a resposta de Jesus, irmãos, porque Jesus responde assim, surpreso: se podes? Aí Jesus responde assim: tudo é possível ao que crê. Irmãos, olha só, quem já ouviu essa frase aqui? Levanta a mão. A maioria das pessoas já ouviram essa frase, não é verdade? Tudo é possível ao que crê. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Eu já falei isso. Quando você está passando aquele momento difícil assim, você não fala, né? Ou então quando o irmão chega perto de você, um momento difícil, aí você fala assim: irmão, tudo é possível ao que crê. Ele não faz isso, irmão? Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa com você. A palavra de Deus, ela não pode virar um clichê. A palavra de Deus não pode ser aquela frase que você repete como se fosse um clichê, sabe? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? A gente fala assim? Para Deus não é impossível. Não tem frase assim que a gente usa? Que é clichê? Você vê uma situação, você já usa essa frase. Mas olha só, muitas vezes nós costumamos usar a Bíblia como se fosse uma frase de clichê. Para Deus não é impossível. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, nós não podemos transformar a palavra do Senhor em frases de clichê, amém? Amém, irmãos?
Mas muitas vezes nas nossas atitudes nós fazemos isso. Irmão, deixa eu falar uma coisa com os irmãos. O Egler veio aqui orar aqui agora, amém? Ele não veio orar aqui agora, irmãos, amém? Ele citou Salmos 91. Eu não sei você, irmão, mas cada palavra que ele estava falando do Salmo 91, eu estava recebendo o nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Se está na Bíblia, irmão, tem um motivo de estar na Bíblia. Entende isso, irmão? Você entende o que eu quero dizer? Irmão, a gente precisa começar a olhar a palavra do Senhor não como uma frase de clichê, como algo que você repete porque você aprendeu, olha, se tudo é possível que crê, irmão. Não, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmão. E se Jesus falou essa frase, irmão, que tudo é possível que crê, irmão, pode acreditar que tudo é possível que crê, irmão. Porque foi Jesus que falou isso, não foi eu, não. Olha, irmão, você vê. Eu estou compartilhando isso com os irmãos porque eu há 10 anos atrás, mas eu tive uma experiência aqui na igreja. E eu preguei um negócio, eu lembro até o que eu preguei. E eu preguei assim: quem é você no meio da multidão? Só que eu nunca tinha vivido isso. Eu preguei uma coisa que eu não estava vivendo, amém? E eu no outro dia passei por essa situação e eu fiquei muito apavorado. Eu fiquei apavorado. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim: quem é você no meio da multidão? E depois desse dia que eu passei isso, irmãos, eu pedi ao Senhor que eu nunca mais pregasse nada na igreja que eu não estivesse vivendo. E desde então o Senhor tem sido muito fiel comigo isso. Isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Olha só, eu estou passando um momento de luta, de prova. Quem aqui não está passando um momento de prova, né, irmão? Tem alguém passando de prova aqui, irmão? Tem alguém passando prova? Ô, glória, não só sou eu, irmão, amém. Ô, Senhor, eu já estava começando a achar que eu era a única pessoa. Mas eu achei interessante, irmãos, que na semana passada foi o dia que eu estava sabe, não tem o dia que a prova está mais difícil? Não tem aquele dia? Parece que o diabo levanta e fala assim: hoje eu vou com meus capangas tudo atrás de você. Não parece que é aquele dia? Parece que foi esse dia, irmão. Eu levantei e eu estava numa luta, irmão. E eu só sei que na hora eu só lembrei de uma pessoa. Eu lembrei da Simoninha, minha esposa. Lembrei dela e falei, mandei uma mensagem para ela no WhatsApp. Eu falei que a Simone, hoje está difícil. E ela falou assim: filho, vamos orar então. Eu falei assim: ora aí por mim aí. E ela começou a orar, irmão. Aí na hora que ela começou a orar, uma irmã aqui da igreja, mandou um versículo para ela, irmão. Nem era o versículo, uma parte do versículo. E na parte do versículo dizia assim: e o Espírito Santo vai mostrar o caminho que você deve seguir. Aí ela mandou o versículo, na hora eu falei assim: amém, amém. O Espírito Santo vai me mostrar o caminho que eu tenho que seguir, amém. E eu fiquei com essa palavra no meu coração, irmão. Eu falei assim: Deus vai mostrar o caminho que eu tenho que seguir. E aí chegou no domingo de manhã. Vocês estão me ouvindo aí, né? Amém? Chegou domingo de manhã, irmãos. Eu estava no domingo de manhã aqui orando ao Senhor. E eu fiquei, toda hora eu repetia aí: Senhor, o Senhor falou que ia mostrar o caminho que eu tenho que seguir. E eu orando. E o Espírito Santo falou comigo assim: tira um dia para você jejuar, que eu vou te mostrar o caminho que você tem que seguir. Aí eu falei assim: amém. Tirei um dia para jejuar, irmão, essa semana. E eu estou jejuando, e eu estou no meu coração assim: Deus vai me mostrar o caminho que eu tenho que seguir. E eu estou orando. E eu fiz o meu jejum, minhas 24 horas, estou lá jejuando. Irmãos, quando eu estava para entregar meu jejum,
eu acordei com alguém falando no meu ouvido. Eu já acordei com essa frase, e essa frase fez eu despertar às 7 horas da manhã, que foi a hora que eu ia entregar meu jejum. E a frase era assim: tudo é possível ao que crê. E é por isso que eu estou falando com você, irmão. Às vezes você está esperando uma direção do Senhor, mas a direção do Senhor já está na palavra dEle. A direção dEle já está aqui, irmão. E eu estava aqui no louvor aqui, e o que o Espírito Santo tocou no meu coração é que nessa noite tem muita gente aqui que não está usufruindo o melhor de Deus, porque não está crendo. Mas deixa eu falar uma coisa com você, irmão. Se você crê, você vai entender que para Deus realmente não tem nada que é impossível, porque tudo é possível àquele que crê, irmão. Amém, irmãos? Nós não podemos usar a Bíblia como frase de clichê. Nós temos que crer que o que está na Bíblia se refere a nós. A Bíblia toda ela é proveitosa para o ensino, irmãos. Toda. E se Jesus usou essa frase, irmãos, é porque ele estava antecedendo a nós, que nós precisaríamos de saber disso. Irmãos, estão acompanhando aí? Amém? Amém? Olha só, irmãos, a gente vê Jesus sempre querendo levar os ouvintes dele a parar de olhar aquilo que era visual e começar a olhar que é espiritual. Se você abrir sua Bíblia agora, irmãos, em João 20, abre sua Bíblia, por favor. João 20. João 20, no versículo 28. A palavra só nos diz assim, ó: disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Deus meu. Olha o que Jesus responde para ele. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Sabe, irmão, felizes somos nós que não vimos, mas nós cremos que Jesus opera nos dias de hoje. Ele opera nos dias de hoje, irmão. Jesus, ele sempre quis levar a multidão, e quer nos levar também, irmãos, a parar de olhar somente com os olhos naturais. A gente precisa olhar com o olhar espiritual, irmão. E para olhar com o olhar espiritual, você precisa crer. Crer, irmão. O crer, irmão, é um ato de acreditar sem mesmo ver um resultado imediato. Olha só o que diz lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmão, crer, o ato de crer é você conseguir acreditar em algo que ainda não está acontecendo no mundo físico, mas já aconteceu no mundo espiritual, irmão. Amém? Se Deus falou que vai chegar a cura na sua casa, irmãos, a única coisa que você precisa fazer: eu creio no nome de Jesus, mas eu não estou vendo nada. Mas a fé, irmão, é a certeza daquilo que você espera e a prova das coisas que você não vê. Irmãos, o ato de crer não é apenas uma frase, mas eu queria hoje compartilhar com os irmãos que o ato de crer é um recurso que Deus deixou para nós. Amém? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando o Senhor falou comigo essa semana sobre tudo é possível que crê, eu me lembrei que algumas semanas atrás eu estava no meu local de trabalho, e aí um colega de trabalho, ele não é crente, e aí ele sempre está falando comigo assim: rapaz, o meu sonho é sair do aluguel e ter minha casa. Ele começou a falar isso comigo, todo dia ele falava isso comigo: quero sair do aluguel e ter minha casa. Aí um dia eu virei para ele, e ele falando isso comigo assim: meu sonho, aí ele falou de novo, assim, meu sonho é sair do aluguel e ter minha casa. Aí eu virei para ele e falei assim: tudo é possível que crê. Aí ele virou para mim assim: eu creio.
Aí virou para ele: eu sou um homem que, eu sou o resultado de Deus, sabia? E ele não é crente, irmão. Ele não é crente. É você mesmo? Aí ele falou assim: eu era um homem que eu estava na rua, eu só me drogava. Um dia eu sei que foi Deus que me tirou de lá. E aí ele falou assim: a minha esposa também, ela se drogava. E o dia que ela estava sã e eu também estava sã, a gente saiu juntos. E já tem 7 anos que a gente mora juntos. E a gente tem uma filha, a gente tem uma família. Olha que bênção, irmão. E eu falei com ele assim: rapaz, deixa eu falar uma coisa com você. Tudo é possível que crê. Aí eu virei para ele e falei assim: mas você já casou com essa mulher que você mora com ela? Aí ele falou assim: eu não casei ainda não, mas já tem até uns 2 anos que ela me pediu em casamento, mas a gente não casou ainda não. Aí eu virei para ele e falei assim: mas olha só, Deus é um Deus, sabia que Deus tem um projeto na sua vida? Eu falei com ele. E Deus é um Deus de princípios, está na Bíblia. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, na sua vida tem uma nuvem de bênção que Deus quer derramar sobre você. Mas Deus está esperando só você tomar a decisão de casar com a sua esposa, de ter uma família. Você vai ver que Deus vai te abençoar. Irmãos, ele virou para mim e falou assim: rapaz, eu estou achando que foi para isso que eu comecei a trabalhar com você. Porque tem 7 anos que eu fico assim, eu não vou casar. Mas esse mês eu vou casar. Irmãos, aí quando foi essa semana que o Senhor colocou no meu coração assim: tudo é possível que crê. Na hora o Espírito Santo falou comigo assim: não pode ser apenas uma frase de efeito, tem que ser uma verdade na sua vida. Irmão, tem que ser uma verdade na sua vida, que é possível que crê. Tudo é possível que crê, irmão. Porque foi o Senhor Jesus que falou, irmão. E se Ele falou, é verdade, irmão. Amém? Irmãos, a fé e o ato de crer é um recurso que Deus nos deixou, amém? E eu creio, irmãos, que o Senhor deixou na sabedoria dEle, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, os dias seriam trabalhosos. Alguns dos irmãos aqui já participaram aqui está tendo a escola aqui falando sobre escatologia, né? Que era o Tatal. Alguém aqui já viu a palavra alguma vez? Vamos lá. Está falando da volta de Jesus. Eu não sei se você crê que a gente vai passar na tribulação. Eu não sei se você não crê que vai passar. Eu particularmente acho que a gente não vai passar. E assim eu espero. Mas irmãos, uma coisa você vai ter que concordar comigo. Os dias estão cada vez mais opressos. Você sente isso? Você vê que as coisas estão cada vez mais difíceis. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? Os dias estão difíceis, irmãos. Está difícil você trabalhar, está difícil você cuidar da sua família. Eu creio que quando Jesus falou assim: olha, tudo é possível que crê, é porque o Senhor já estava prevendo esses dias que a gente ia ter que crer, irmão. Porque é um recurso que o Senhor deixou para esse tempo, para nós, irmão. São tantas enfermidades, é tanta opressão que está nesse mundo, irmão. O irmão acabou de orar aqui, um mosquito que está derrubando as pessoas, as pestes, são as guerras, é a maldade que está se aumentando cada vez mais. A gente não consegue ver com o olhar natural que alguma coisa vai melhorar, ou que a gente vai ter uma perspectiva, mas com o olhar da fé eu consigo entender que tudo é possível que crer, irmão. Olha só em 1 Coríntios 13, 12. Eu queria compartilhar isso com os irmãos, por quê? Porque a fé, irmãos, é um recurso que o Senhor deixou para essa terra, para nós. Você não vai levar a fé para o céu, irmão. Agora o pastor ficou doido, né, irmão? Mas vamos lá. 1 Coríntios 13, 12 diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. E aí ele termina dizendo o seguinte: assim permanece agora 3, a fé,
a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sabe o que aqui a palavra do Senhor está dizendo, irmãos? Ela está dizendo o seguinte, que aqui na terra o Senhor deixou para a gente um recurso chamado fé. Por quê? Porque você vê de forma como se fosse um espelho obscuro e você não consegue ver as coisas plenamente. Por isso que você precisa de fé. Porque você não consegue olhar, mas você tem a certeza daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas vai ter um dia, irmão, porque um dia você creu que Jesus te salvou. E aí você não consegue ainda ver face a face, porque você só vê uma parte daquilo. Mas vai ter um dia, irmão, que você vai ver Jesus face a face, irmão. Você não precisa de mais de fé para isso. Porque a única coisa que vai ficar é o amor. Isso você vai levar. Por isso que Jesus fala sobre o amor. Por isso que Jesus ele reduziu a lei sobre duas coisas. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas do teu próximo como a ti mesmo. A única coisa que nós vamos levar dessa vida, irmão, sabe o que é? O amor de Cristo por nós, irmão. Só isso. Mas aqui nessa terra o Senhor deixou o recurso. Por quê? Porque enquanto eu não consigo ver o Senhor face a face, eu ainda preciso crer. Porque os meus olhos naturais não conseguem ver. Os irmãos estão acompanhando aí? Amém? Amém? Então, irmãos, a fé e o ato de crer é algo que o Senhor deixou para nós nessa terra. É um recurso, irmão. É um recurso. E a gente trata muitas vezes a fé, e a gente trata muitas vezes o ato de crer, como se fosse uma frase que está na Bíblia. Mas no fundo a gente não está crendo no que está na palavra do Senhor. Porque quando a gente está precisando de um recurso, irmãos, a gente precisa crer. Mas o Senhor já sabia da importância disso nesses dias. Jesus falou isso em João 16. Ele disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Irmãos, o Senhor já sabia que os nossos dias seriam difíceis. Ele já sabia que você ia passar aflição, irmão. Ele sabia que não seria fácil esses dias que nós vivemos. Por isso que ele vira e fala assim: tudo é possível ao que crê, irmão. E hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão racionalizando tudo. E elas estão ficando céticas com relação ao agir de Deus. Eu estou dando aqui o discipulado para os adolescentes aqui na igreja. A gente está falando sobre uma matéria sobre defesa da fé. Defesa da fé, irmão. Alguns aqui conhecem como apologética, né? Estou dando para os adolescentes aqui na igreja. Tem gente que fala assim: pastor, você está ficando doido, esse assunto para adolescente. É porque eles precisam conhecer desde cedo e defender a fé deles. Mas ontem eu achei interessante, irmãos, que depois do discipulado, um adolescente me chamou e falou assim: pastor, eu agora estou conseguindo entender, mas assim, ele falou assim, eu era muito cético com relação a Deus, sabe? Eu não estava crendo que Deus poderia falar comigo todo dia, não. E nem que Deus operava. E aí eu falei que assim, isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas, elas estão racionalizando tudo. E elas começam a racionalizar as coisas de Deus. E a fé vai ficando do lado. As pessoas já não creem mais que Deus opera, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa com você, irmão. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje, irmão. Ele ainda cura, irmão. Ele ainda abre portas. Ele liberta ainda nos dias de hoje, irmão. Ele opera lá na sua casa se você crê e se você se colocar na brecha para ser um instrumento na sua casa, irmão. O problema é que a gente não crê mais, a gente está racionalizando as coisas de Deus. Irmão, se nós queremos ver o impossível, a gente precisa exercitar a nossa fé, irmão. Olha só, voltando agora só no texto que nós estávamos lendo aqui no início. O pai chega no menino e fala: Senhor, meu filho está ali, doente. E aí ele fala assim: olha, eu pedi os seus discípulos para orar por ele e eles não conseguiram curar o meu filho. O que Jesus reclama, irmão? Jesus olha para os discípulos, ele não fala para o pai. Ele não reclamou com o pai, reclamou com os discípulos. Ele fala assim: ó geração o quê? O que Jesus falou, irmão? Incrédula.
Então Jesus reclama anteriormente, fala assim: olha, eu vou reclamar com você o seguinte, vocês não creem de verdade. É por isso que não agiu, é por isso que o jovem está caído ali ainda. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você, com muito temor no meu coração. Sabe por que tem áreas da nossa vida que Deus ainda não operou, irmão? Sabe por que tem coisa que não está saindo do lugar? Que o Espírito Santo está falando com você e agora? Porque você ainda não crê que Deus é capaz de operar isso na sua vida. Amém, irmão? Não fica chateado comigo não. Continua me amando aí, amém, irmãos? Continua amando o pastor Eduardo, ora por mim. Não fica triste comigo não. Mas a verdade é essa. Tem área na nossa vida que a gente não crê que Deus é capaz de operar. E é isso que o diabo quer. Ele quer que você não crê que Deus não é capaz de operar nisso aí. E aí você vai viver na vida. E aí você vai lamentando. Aí você vai padecendo. É isso mesmo que o diabo quer. Sabe por quê? Porque você vai desanimando. E ele só quer que você desanime para você deixar a presença do Senhor. Eu estava contando para o Iranês aqui, no início do culto. Ele veio compartilhar um negócio comigo e eu compartilhei com ele também. Às vezes, irmãos, a gente precisa ter... A gente quando tem fé e quando a gente crê, o Senhor, Ele vai sempre operar em nosso favor, irmão. Alguns meses atrás, a Simônia começou com um negócio assim, ela levantava, irmão, ela ficava tonta e ela caía, irmão. Aí foi uns 3 dias esse negócio. Aí ela falou assim: esse negócio deve ser um labirintismo. Labirintismo é que fala, né? Labirintite. Aí, irmãos, ela falando que negócio, e eu comecei a ficar com medo de sair para trabalhar. Eu falei assim: gente, como é que eu vou sair para trabalhar? Irmãos, do nada assim, ela estava em pé, do nada assim, teve uma hora que ela caiu assim, que eu estava perto dela, eu que segurei ela assim, se ela não estivesse perto dela, ela puf, no chão. Ela foi levantar da cama, ela levantou, já ficou tonta, já rodou tudo assim, a dizer que rodava tudo, paf, na cama assim. 3 dias, irmãos, aquele negócio me incomodando. Eu comecei a orar no coração. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí não tem um dia que você acorda parecendo um Superman espiritual, irmão? Você não acorda? Já aconteceu isso com você? Tem um dia que você acorda assim: hoje eu estou com fé. Foi esse dia, irmão. Acordei igual Superman espiritual com fé, irmão. Eu falei assim, eu levantei e falei assim: mano, senta aí. Pus a mão na cabeça dela e falei assim: vamos orar agora e vamos repreender essa enfermidade. Sentei com ela lá e pus a mão na cabeça assim: em nome de Jesus, que a palavra do Senhor fala que no nome de Jesus os enfermos serão curados. E nessa hora eu mando que essa enfermidade vá embora em nome de Jesus. Está lá, irmão, igual um coco, nunca mais. Aleluia. Sabe, irmão? Ô irmão, eu sei que hoje nessa noite Deus está querendo fazer grandes coisas na nossa vida. Sabe, irmão, o pai até falou com você: eu creio, mas me ajuda a minha incredulidade. Deus sabe que a gente é difícil. Deus sabe que tem dia que você acorda igual o Superman, mas tem dia que você acorda igual, sei lá, igual o Homem-Aranha. Eu falo com o Jonatas assim, o Jonatas gosta muito de Homem-Aranha. Eu falo assim: ô Jonatas, Homem-Aranha é muito fraco. Sabe, tem dia que você acorda assim, irmãos. Tem dia que você está bem, mas tem dia que você não sabe. Deus sabe disso, irmão. Mas a única coisa que Deus está esperando de você é se posicionar e crer, irmão. Quando você crê, Ele vai agir. A sorte desse jovem que nós lemos aqui, que o Senhor reclamou com os discípulos que eles eram uma geração incrédula. Mas se você ler o texto, você pode ler o texto novo. Ele pergunta ao pai se você crê. O pai fala assim: eu creio. Lógico que o pai estava temeroso. O pai fala assim: Senhor, mas me ajuda a minha incredulidade. Ou seja, o pai fala assim: eu creio, Senhor, porque ele foi atrás de Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Você pode estar cheio de medo agora, mas se você veio aqui na casa do Senhor e você crê que o Senhor vai operar na sua vida, Deus vai operar na sua vida. Irmão, se você quer ver o impossível, irmão, comece a exercitar a sua fé.
Se posicione naquilo que o Senhor tem na sua vida. O inimigo quer que você fique lamentando. Era muito fácil esse pai aqui, irmãos, nós lemos, depois que ele pediu os discípulos para orar, e os discípulos oraram e não resultou em nada. Ele ter pegado o filho dele e falado assim: vão para casa e vão lamentar. Eu nasci para isso. Mas o pai, sabe o que o pai faz, irmão? É o que você devia fazer nessa noite. Ele foi atrás de Jesus. Eu vou de Jesus porque eu sei que Ele vai operar na minha vida. Irmãos, nós precisamos começar a orar crendo. Nós precisamos começar a caminhar crendo, irmão. Lá em Tiago 1,6 diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Irmãos, sabe por que nós tem áreas na nossa vida que nós não estamos vendo as coisas acontecer? Eu estou falando de mim, irmãos. Lembre-se que quem tomou puxão de orelha foi eu, amém? Eu só estou compartilhando com os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem área na nossa vida que a gente ora, mas a gente não crê, a gente duvida que Deus realmente vai fazer. A gente duvida que Deus é o capaz de operar alguma coisa, irmãos. Mas, irmãos, eu creio que nessa noite Deus nos trouxe aqui, sabe para quê? Porque não somente isso, a Bíblia toda é proveitosa, mas nós precisamos crer que no Senhor Jesus falou, olha, quando o pai falou assim, Senhor, o Senhor pode? E ele falou assim, eu creio. Jesus olha para ele, se podes. Quando a gente exercitar a nossa fé, irmãos, de fato, tudo será possível para a nossa vida em nome de Jesus. Tudo é possível que crê, irmão. Talvez você está todo chateado aí, todo temeroso. Irmãos, é o contrário de quando a fé é algo tão, é difícil você começar a falar de fé, quando você é muito carnal. Porque o homem, quando ele é carnal, ele precisa ver as coisas acontecendo, não é verdade? É fácil, irmão, você crer depois que a cura já chegou, não é verdade? Ou você precisa de fé, te dá aqui R$200 para você comprar 5 pãozinhos de sal francês. Você precisa de fé para isso, irmão? Oi, pastor, você me deu R$200, eu tenho fé que eu vou chegar na padaria e vou comprar. Você não precisa de fé para isso não, irmão. Você precisa de fé para quê? Aquilo que é impossível para mim, mas eu tenho fé porque não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus, irmãos. O próprio Deus já falou sobre isso, irmãos, para Abraão. Lá em Gênesis 18 diz assim, mas o Senhor disse a Abraão, porque Sarai disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? E Deus fala assim com Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Isso é uma pergunta retórica, irmãos. É como se eu falasse assim, tem alguma coisa impossível para mim? Óbvio que não. Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Irmãos, nessa noite eu creio que Deus vai profetizar na sua vida. Ele vai falar assim, olha, um tempo vai acontecer. Vai acontecer. Se você crê, vai acontecer, irmão. Irmãos, eu estou finalizando a palavra. Se você não entendeu nada que eu falei, irmãos, entenda que o ato de fé e o ato de crer foi um recurso que Deus colocou na sua mão. É um recurso, você vai usar. Quando que você vai usar? Enquanto você estiver nessa terra, você vai usar esse recurso. Ô pastor, quando você estiver lá no céu, lá, irmão, eu não acho que vai ser necessário você usar a fé no céu, nem crer com nada não, irmão. Você já vai estar no mundo, já vai estar em outra atmosfera, entendeu? Você vai estar lá num tempo kairos, outro tempo, nesse tempo aqui nosso aqui não. Mas enquanto a gente está aqui, irmão, nós podemos usar a fé e crer que Deus opera nos dias de hoje. O Senhor olhou para aquele jovem, porque o pai procurou ele, e o pai cria que Deus poderia fazer, que Jesus poderia fazer. E a Bíblia fala que aquele jovem foi liberto daquela enfermidade. Irmãos, hoje, eu li tudo isso aqui para os irmãos, porque talvez você ainda olha a palavra de Deus e olha alguns textos isolados como se fosse uma frase de efeito na sua vida, né?
Talvez é uma frase de efeito. Até hoje foi uma frase de efeito na sua vida, né? Tudo é possível que crê. Deus é impossível. A gente começa a fazer. Mas hoje eu não sei se você percebeu desde o início desse culto, mas nós estamos profetizando na palavra do Senhor nesse lugar, irmão. Nós estamos profetizando na palavra do Senhor nesse lugar. E Deus, Ele é fiel com a palavra dEle, irmão. Deus, Ele vai cumprir tudo que está na palavra dEle. Não há uma pessoa nessa terra que crê no Senhor que não vai experimentar o milagre e o impossível do Senhor na vida dele. Ninguém. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei por que você está aqui, mas eu quero orar com você. Eu queria convidar os irmãos, se você quiser receber a oração, você vem aqui à frente. Mas, irmãos, tudo é possível ao que crê, irmão. Tudo é possível ao que crê. Ah, mas é difícil demais para mim, pastor. Hoje o Senhor quer te ajudar na sua incredulidade. Mas se você falar, Senhor, eu creio. Eu sei que muitas pessoas vão experimentar coisas sobrenaturais aqui nesse lugar, irmão. E depende da gente, sabe, irmãos? Nós precisamos dar um passo de fé. Aquele pai podia ter ficado em casa com seu filho doente. Era um jovem, a palavra só nos fala. Imagina que o pai teve de pegar, carregar e levar até Jesus. Mas ele foi. Ele foi. E ele experimentou o impossível na vida dele. Qual que é o seu impossível? Sabe, irmãos, as pessoas banalizaram tanto a palavra do Senhor, tanto, sabe, aquelas coisas assim, aquelas frases. Eu achei até interessante, um outro adolescente falou comigo assim: opa, pastor, tem gente que ouviu uma frase assim, joga na mão de Deus que Deus faz, sabe, vai banalizando as coisas de Deus de tal forma, que a Bíblia vai ficando muito secularizada, vai ficando frases de efeito. Deixa eu falar uma coisa com você, irmão. A palavra do Senhor é viva. Tudo que está aqui se cumpre e se cumprirá, irmão. Você pode até não ter acreditado nada que eu falei com você, mas aqueles que estão crendo, o Senhor vai operar na vida deles. Eles vão testemunhar do Senhor. Vão testemunhar, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, irmão. Nós vamos orar nessa hora, irmãos. Coloca no altar do Senhor a sua vida. Coloca no altar do Senhor que você está entendendo. Senhor, para mim é impossível. Eu achei interessante porque o pai chega e ele não começa a falar assim: Senhor, as coisas não estão muito bem, assim, mas mais ou menos não. Ele falou: Senhor, a situação é essa aqui. Meu filho está desse jeito. E engraçado que Jesus pergunta assim: mas desde quando está assim? Eu gosto que Jesus pergunta, irmão. Eu gosto das perguntas de Jesus. Sabe por quê que Jesus pergunta? Porque quer ouvir a sua sinceridade. É só você ser sincero. A gente muitas vezes até para orar, a gente não crê de tal forma que a gente não consegue ser sincero com o Senhor. Aí o Espírito Santo está falando assim: e aí, o que você está pensando nessa situação? Mas desde quando você está assim, o que você... Aí a pessoa muitas vezes, em vez de falar com o Senhor, fala assim: não, Senhor, é mais ou menos. Sabe o que você tem que falar hoje aqui? Senhor, eu estou preso nisso aqui. Para mim é impossível sair, mas eu estou preso nisso aqui. Desde quando você está assim, amado? Nossa, eu tenho 10 anos que eu estou assim. Eu não consigo ter uma vida fiel com o Senhor. Eu não consigo largar as coisas erradas. Sabe, Senhor, eu não consigo. Sabe por quê? Sabe, Senhor, você quer saber de uma coisa, Senhor? Você quer saber de uma coisa? Eu até, nesses últimos 20 anos, eu não acreditava que o Senhor podia operar na minha vida nessa área. Mas hoje eu estou aqui, Senhor. E eu quero colocar na mão do Senhor, amém? Vamos orar, irmãos? Estende sua mão aqui. Coloca no altar do Senhor sua vida, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, está agindo nesse lugar nessa hora, irmão. E se o Senhor te atraiu aqui, irmão, é para você experimentar a Bíblia, a palavra do Senhor é para a gente experimentar, é para a gente viver, não é só para a gente recitar. A Bíblia não é para a gente ficar recitando.
Você não fica recitando a Bíblia, mas você vive a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vive em mim, e eu consigo experimentar o agir de Deus na minha vida através disso. Senhor Deus, nessa hora nós colocamos no Teu altar a nossa vida. Senhor, primeiramente nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes a Tua palavra tem sido algo que a gente somente recita ela, mas a gente não crê de verdade, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, nós colocamos no Teu altar a nossa vida, as situações que nós vivemos, aquilo que nós passamos, que muitas vezes nós não deixamos na Tua mão, porque nós não cremos que o Senhor é capaz de fazer algo por nós. Senhor, nessa hora nós colocamos no Teu altar a nossa vida, porque muitas vezes nós somos tão racionais, Senhor, porque a gente fica tentando racionalizar as coisas do Senhor, mas o Senhor é um Deus que opera no milagre, isso é algo que não tem explicação, Senhor. E cremos que o Senhor, do mesmo jeito que o Senhor operou no passado, o Senhor pode operar nos dias de hoje, Senhor. E nós pedimos nessa hora, meu Deus, sonda o nosso coração, sonda cada um de nós, Senhor, para que possamos experimentar a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. E crendo, Senhor, que assim como o Senhor operou no passado, nós também podemos proclamar, não recitar, proclamar, Senhor, tudo é possível ao que crê. O maior milagre somos nós mesmos, Senhor, porque eu creio que muitos dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, eles vão poder dizer: eu sou o milagre, que tudo é possível ao que crê. Eu peço ao Senhor nessa hora, que possa lançar por terra, Senhor, toda a enfermidade, aquela enfermidade na mente, a enfermidade no corpo, a enfermidade espiritual, no nome de Jesus. Peço ao Senhor que possa abrir portas nessa hora, meu Deus. O Senhor possa estar abençoando cada um de nós, dirigindo os nossos passos, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor. É o que nós colocamos no Teu altar nessa hora, Senhor, crendo que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus, porque Deus é amoroso. Nós vamos entregar esse culto no altar do Senhor agora. Vamos orar, irmãos. Eu oro ao Senhor para que você tenha uma semana abençoada. Eu oro ao Senhor, irmãos, para que você possa falar dos feitos do Senhor na sua vida. Porque eu creio que nessa noite o Senhor derramou sobre nós algo, irmãos. E nós vamos testemunhar aqui os feitos do Senhor na nossa vida. Amém, eu creio, irmão. Eu vou testemunhar. Vou testemunhar os feitos do Senhor na minha vida, irmão. Só para fechar aqui, de verdade, irmãos. Eu escrevi uma frase lá em casa, na cozinha. Primeiro eu escrevi um versículo no final do ano, que eu estava orando, e o Senhor colocou um versículo no meu coração, eu escrevi lá assim. Está na cozinha lá, eu escrevi de canetinha, aquelas canetinhas que apaga, né? Pedi a Simone, ela liberou, escrevi lá no revestimento lá, né? Eu prometi para ela que no final do ano eu vou apagar. Mas enfim, escrevi lá assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aí quando foi esses dias, eu estava conversando com a Júlia, e a gente estava falando de uma situação, e ela falou assim: não, papai, é tão difícil. Aí eu falei assim: Júlia, sabe por quê? Porque eu sou limitado, mas o meu Deus não tem limite. Aí eu falei: você quer saber de uma coisa? Falei: cara, você quer saber de uma coisa? Vou escrever mais essa na parede aqui também. Aí escrevi lá na parede: eu sou limitado, mas o meu Deus não tem limite. Ô irmão, eu creio que eu vou experimentar, que os irmãos vão experimentar o que é a palavra do Senhor na nossa vida. E Deus é maravilhoso, irmãos, que nós temos o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então? Pai, nessa hora nós queremos agradecer ao Senhor por este culto, pelo que o Senhor fez aqui neste lugar, Senhor, porque creio no meu coração que o Senhor realizou a Tua vontade. Esteja conosco essa semana, que possamos caminhar conforme a Tua vontade, possamos experimentar o agir do Senhor na nossa vida, Senhor. Recebe no Teu altar este culto, em nome de Jesus. Em Teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Irmão, só um recado rapidão aqui, tá? Antes de você sair, só um minutinho, por gentileza. O negócio do pão lá com presunto, com presunto não, desculpa. Com pernil, irmão, pão com pernil, amém?
Quem quiser, é o Dilmar, levanta a mão, Dilmar. Porque a irmã Silvana não está aqui, vai ficar muito em cima da hora. Quem quiser fazer o pedido com ele, procure ele ali agora, por favor. Amém? Irmão, que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Que seja uma semana de paz, seja uma semana de vitória, de portas abertas sobre a sua vida, em nome de Jesus.